Se a diversidade vende tanto, por que o salário continua miserável? Nunca o capitalismo pareceu tão progressista. Você abre o Instagram e tudo parece resolvido. Empresas de petróleo falando de feminismo, bancos responsáveis pela crise de 2008 usando bandeira LGBT na bio, marcas que pagam salário mínimo vendendo discurso de empoderamento. Visualmente, parece que alguma coisa mudou. Mas aqui vai o detalhe que quase nunca aparece junto dessas imagens. Enquanto a diversidade nos comerciais explodiu, a desigualdade de renda e riqueza aumentou significativamente em muitos países desde os anos 80. Isso não é um erro, é um método. O que a gente está consumindo não é a justiça social, é a imagem dela. Eu vou chamar isso de inclusão de fachada, um modelo onde a gente compra símbolos de progresso para não precisar brigar por mudança econômica real. É a estética da transformação servindo para manter tudo exatamente onde está. Para entender como isso se tornou normal, vale recorrer à filósofa política Nancy Fraser. Ela usa um termo direto e incômodo: neoliberalismo progressista. A ideia é simples. Lá pelos anos 70 e 80, quando movimentos feministas, antirracistas e LGBT começaram a ganhar força cultural, as elites econômicas perceberam algo importante. Resistir frontalmente a essas pautas era ruim para os negócios. Então, fizeram um acordo silencioso. O acordo era mais ou menos assim: tudo bem, a gente diversifica o topo. Mulheres, pessoas negras, pessoas LGBT entram nos cargos altos, mas ninguém questiona o sistema em si. A exploração continua, só muda quem assina embaixo. Não era uma aliança libertadora, era uma aliança conveniente. Fraser chama isso de uma união estranha: progressismo cultural andando de mãos dadas com conservadorismo econômico. O resultado é o que vemos hoje: um capitalismo que celebra a diversidade, mas protege a concentração de riqueza. A mensagem é sedutora: qualquer um pode chegar lá, desde que aceite que existe um lá em cima e um lá embaixo, e que a distância entre os dois só aumenta. Um bilionário gay continua sendo um bilionário. Uma CEO negra continua administrando um sistema que esmaga quem está abaixo dela. Trocar o rosto no topo da pirâmide não redistribui o peso que cai na base. E os números deixam isso bem claro. Mais mulheres em cargos executivos, sim, mas a diferença salarial entre CEOs e trabalhadores comuns disparou no mesmo período. Ou seja, mudamos quem oprime, não a opressão. Aqui entra outro autor fundamental, Olufemi Taiwo. No livro Elite Capture, ele explica um mecanismo recorrente na história: a captura de movimentos de libertação por quem já está no poder. A lógica é antiga. Durante o colonialismo, impérios europeus raramente governavam sozinhos. Eles cooptavam elites locais, davam a elas cargos, títulos, prestígio, e essas elites passavam a administrar a exploração em nome do próprio povo. Hoje a dinâmica é parecida, só mudou o vocabulário. Empresas aprenderam a falar a língua da justiça social. Lugar de fala, vivência, empoderamento, tudo isso vira ativo de marca. E aí entra o tokenismo. O token é aquela pessoa usada como símbolo, não para mudar a estrutura, mas para protegê-la. Funciona assim: 1. A empresa coloca uma pessoa negra no comercial. 2. A liderança continua quase toda branca. 3. Qualquer crítica estrutural é respondida com a imagem do comercial. A representação vira escudo moral. Não é prova de mudança, é defesa contra acusação. Isso se conecta ao que alguns autores chamam de lavagem ética: usar pautas progressistas como detergente para limpar práticas questionáveis. Uma empresa celebra o orgulho LGBT, mas persegue sindicato. Outra fala de diversidade, mas terceiriza tudo que é precarizado. Eles querem sua identidade no anúncio, mas não querem você organizado na porta da fábrica. Aqui a coisa fica desconfortável, porque não é só culpa das empresas, a gente também participa. O teórico cultural Mark Fisher dizia que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Hoje, dá para adaptar isso. É mais fácil discutir representação simbólica do que enfrentar redistribuição material. Porque uma coisa custa quase nada: dar like numa campanha inclusiva, segundos. Compartilhar indignação, gratuito.
sentir-se do lado certo, imediato. Já lutar por mudança material custa tempo, energia, conflito e risco. As empresas entenderam isso muito bem. Elas vendem algo parecido com indulgência moral. Você consome. E junto com o produto, recebe a sensação de que está ajudando. O dinheiro, claro, continua indo para os mesmos lugares. É a política virando espetáculo, como Guy Debord descreveu décadas atrás. Indignação vira estética. Lacração vira conteúdo. Escândalo vira trend. Tudo intenso, tudo passageiro, nada estrutural. E fica a pergunta incômoda: isso mudou alguma coisa concreta na vida de alguém? Ou só melhorou a forma como você se sente em relação a si mesmo? Aqui é importante ser claro: isso não é um ataque à diversidade. Representação importa. Pessoas precisam se ver na cultura sem serem reduzidas a estereótipos. Mas representação sem poder material é decoração. Se você quer saber se uma empresa leva inclusão a sério, não olhe para o comercial. Olhe para a diferença salarial interna, quanto ela paga de imposto, quem ela terceiriza, se permite organização sindical, se oferece mais do que o mínimo legal em licenças e direitos. Compare dois modelos. Uma empresa menos diversa na propaganda, mas que paga salários dignos, distribui lucro e não combate sindicato. Ou outra cheia de diversidade no topo, mas baseada em salário mínimo, terceirização e repressão interna. Se essa escolha te causa desconforto, ótimo. É aí que mora o problema. O debate nunca foi sobre diversidade, foi sobre onde ela é colocada e a serviço de quê. O capitalismo sempre fez isso. Ele absorve críticas e vende de volta em forma de produto. Já vendeu rebeldia, já vendeu cinismo, agora vende justiça social, desde que não mexa no lucro. Representatividade sem redistribuição não emancipa, ela só muda a decoração da desigualdade. Você pode ter diversidade no conselho, pode ter orgulho no logotipo, mas se quem limpa o chão não consegue pagar aluguel, nada essencial mudou. A elite só trocou de rosto. E talvez a pergunta final seja simples: você quer aparecer do lado certo da história ou quer, de fato, mudar quem se beneficia dela?